mais anti-evangélico do que a pregação bolsonarista. E julgo uma coisa importante. Desculpe. Uma coisa bem importante, aproveitar que você está dizendo agora, que eu não quero perder esse gancho. Isso é bem importante, Juca. Nós temos que compreender que a tradição evangélica, a tradição protestante, ela não é concebível sem o Novo Testamento e sem os 4 evangelhos. Ela não é concebível sem Cristo. E a mensagem cristã, você não precisa ser religioso, Juca, para admirar profundamente a mensagem cristã. A ideia, por exemplo, de que farei ao outro aquilo que eu desejo que façam comigo é absolutamente notável. Por exemplo, o comportamento de Jesus no Evangelho de João, que é o único evangelho que tem esse episódio. Dizem que foi interpolado, não importa. É o único evangelho que tem um episódio que, para mim, eu acho fundamental para ler o mundo contemporâneo. É o episódio da mulher adúltera. Vamos recordar rapidamente para a audiência, Juca? Jesus ele é sempre provocado pelos homens do templo e pelos fariseus para cair em contradições, ou com a religião, ou com o judaísmo, ou com Roma. Então é uma mulher adúltera, e a lei é muito clara. Ela deve ser morta por lapidação, ou seja, apedrejada. Agora, curioso, Juca, que nessa cena do Evangelho de João, só aparece a mulher adulta, porque, salvo engano, Juca, para ter adultério são necessários 2 corpos, não é isso? 2 corpos de evidência são necessários, mas só está lá o corpo da mulher adúltera, que está sendo apedrejada. Então eles perguntam para Jesus, Jesus está escrevendo no chão. Tá, portanto, olha que bonito isso, Juca. Ele está com os olhos baixos, escrevendo no chão. E perguntam para ele o que se deve fazer com a mulher adúltera. Ela deve ser apedrejada. Jesus não responde de imediato, Juca. Ele continua escrevendo. Daí ele pega uma pedra, sem fazer contato visual, o texto não é claro nesse sentido, sem fazer contato visual, ele toma a pedra e fala: aquele que não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. Todos se entreolham, vão todos embora. Jesus se vira para a mulher adúltera e diz: parece que nenhum deles está sem pecado. Diz: vá para casa e não volte a pecar. Juca, é bonito isso, não é? Olha que bonito isso, porque imagina isso, Juca, em tempos de rede social. Porque o que está acontecendo nessa cena, eu proponho, é a teoria do anticancelamento. Porque, veja, se fosse hoje em dia, o que Jesus faria? Jesus seria o homem virtuoso, ele gritaria com os outros. Seria uma espécie de Silas Malafaia, não é? Meu irmão, é assim Silas Malafaia. Aliás, a figura do Silas Malafaia é a figura menos cristã na face da Terra, não é? Se você tivesse que imaginar um protótipo de uma figura não cristã, é o Silas Malafaia. Sempre grita, esbraveja, tem ódio nos olhos, tem ira no rosto. Exala ódio. É o tempo todo, né? Então, nesse momento, o que Jesus faz é que ele não escala a tensão. Ele faz o que eu tenho proposto na sua pergunta anterior. Como é que nós vamos superar a extrema-direita? Juca, abaixando os olhos, escrevendo, colocando a bola no chão, abaixando a temperatura e dando um passo para o adversário. Dá a bola para o adversário. Deixa ele jogar um pouquinho. Talvez o que esteja faltando para ele é uma tabelinha bem feita. Então, a extrema-direita depende desse caos. Depende da produção desse caos constante, porque esse caos gera um sentimento. E é o sentimento que, de fato, é o amálgama mais poderoso do Homo sapiens, que é o ódio, Juca, que tem uma linguagem própria, que foi no Brasil desenvolvida por Olavo de Carvalho, que é a retórica do ódio. Mas, Juca, nós assistimos agora o julgamento no STF, não foi? Era a minha próxima pergunta, eu gostaria que o senhor me descrevesse a foto que nós todos vimos ontem. Um ex-presidente sendo interrogado, 2 advogados ao lado dele e generais também réus na bancada exatamente atrás dele. Eu queria uma análise sua dessa foto, desse momento. O que isto significa para as instituições nacionais hoje, 2025? Juca, é um momento sem paralelo na história do Brasil. A República Brasileira principiou com um golpe militar, em 15 de novembro de 1889. Autogolpes e aventuras autoritárias é o cerne do militarismo no Brasil. O primeiro autogolpe do Brasil, Juca, é de 2 anos depois da República. Em 1891, o Deodoro da Fonseca, enfrentando uma oposição que ele não esperava, como todo bom militar, o Augusto Heleno, do século XIX,
O Deodoro da Fonseca fecha o Congresso e decreta estado de sítio. A Marinha, que era uma força anterior ao Exército, mas que estava perdendo prestígio, se revolta. É a primeira revolta da Armada. O Deodoro da Fonseca não esperava a revolta da Marinha e renuncia. Assume o vice-presidente, o Floriano Peixoto. Como o Deodoro não havia ficado tempo suficiente no cargo, ele deveria convocar eleições, mas o Marechal Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro, decide ficar no poder até o final. Ele decreta um novo estado de sítio. Ocorre a segunda revolta da Armada. Sabe o que faz você sabe o que faz o Floriano Peixoto, Juca? Ele passa os adversários na espada. O maior romance do Lima Barreto, O Triste Fim do Policarpo Quaresma, no romance, o fim do Policarpo Quaresma é triste porque se sugere na última página que ele será fuzilado pelas forças florianistas. O Floriano Peixoto foi o primeiro presidente a não passar a faixa presidencial porque ele, como militar, se recusou a passar a faixa presidencial para um civil, que ele considerava que não estava apto. Então, toda a história, eu poderia seguir, mas, Juca, toda a história da República Brasileira é isto. Por que os militares sempre se arvoram à ideia de que são um poder moderador? O que, aliás, um jurista, o Ives Gandra Martins, jogou fora a sua biografia na lata do lixo da história ao fazer uma interpretação absurda do artigo 142, dizendo que dá às Forças Armadas o poder moderador. Sabe o que eu fiz como historiador e como escritor, Juca? Eu voltei à Constituição de 1824, eu falei, tem alguma coisa aqui? Eu falei, isso não é normal. Não é possível que eles apenas, por vaidade, se considerem, eu sou o poder moderador. Eu falei, tem algo mais. Fui lá pesquisar, Juca. Você lê o artigo do poder moderador, se eu não me engano, é 98. Aí estabelece o poder moderador. O poder moderador é exercido pelo imperador. E a função dele diz o artigo, é manter a harmonia entre os poderes, o que foi retomado no artigo 142. Mas, Juca, sabe onde é que está o segredo do poder moderador? Não está, Juca, no artigo que define o poder moderador. Está no artigo seguinte, 99. Aí eu disse, está aqui. Diz assim, eu vou citar, não é uma citação literal, é o conteúdo. Diz assim, a pessoa do imperador, sagrada e inviolável. Então, a pessoa do imperador, vírgula, sagrada e inviolável, que exerce o poder moderador, vírgula, não pode ser sujeita a responsabilidade alguma. Olha o segredo. Quando eles se arvoram o direito de poder moderador, eles não estão preocupados com a moderação do poder. No poder militar é qualquer coisa menos moderado. O que eles estão preocupados é com a impunidade. É isto a anistia de 1979, uma blindagem. É isto que eles querem impunidade para os crimes que cometem. Juca, eu vou dizer uma coisa aqui forte agora. Você sabe qual foi o primeiro momento na história da humanidade no século XX em que um avião de companhia aérea foi sequestrado com finalidade política? Brasil! Na tentativa de derrubar o Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, isso. Juscelino Kubitschek. Juca, entre 1978 e 1985, este país viveu uma série de atentados terroristas, cujo maior exemplo é o fracassado atentado do Rio Centro. Houve mais de 100, sabe feitos por quem? Pelas Forças Armadas para impedir a redemocratização. Mas vamos dizer assim, mas é que o professor da UERJ, esquerdopata, Paulo Freireano, doutrinador, não é isso? É o que você me chama. Ótimo, não! Eu estou baseado num homem de grande coragem, num coronel do Exército chamado Dixon Grael, o pai dos velejadores, que tem um livro de 1985 em que você tem várias páginas com a lista dos atentados feitos pelos órgãos de repressão para impedir a redemocratização. Então, Juca, as bancas de jornal que vendiam jornais de oposição são testemunhas. A dona Lídia, secretária da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, morreu vítima de um atentado. São todos testemunhas, né, do professor Grael. Eu vou fazer mais um intervalo e a gente já volta. Eu converso com o professor João César de Castro Rocha e falávamos de uma foto. A foto do julgamento dos réus golpistas de 8 de janeiro. Retome, por favor, professor. Você é mais breve agora. Desculpe, Ju, que eu estou falando muito. Vamos lá. A foto de ontem é histórica.
Generais já foram presos no Brasil, no âmbito da justiça militar. É a primeira vez que generais da importância do Augusto Heleno e do Braga Neto estão sendo julgados, me permite a redundância, pelo judiciário e não pelo Superior Tribunal Militar. Em relação ao Augusto Heleno, uma observação rápida, Juca. Ontem foi um momento histórico. Só há 2 militares no Exército Brasileiro que no século XX são os famosos tríplice coroados. Para você chegar a general, há 3 turmas que você precisa fazer num processo longo de formação. Juca, só há 2 militares no Brasil no século XX que têm a tríplice coroa. Ou seja, que nas 3 turmas ficaram sempre em primeiro lugar de maneira destacada. O primeiro deles você não vai acreditar, Juca. É o João Baptista Figueiredo, o general ditador. O segundo é o Augusto Heleno. O Augusto Heleno é uma lenda no Exército Brasileiro. Não há nenhum outro general militar vivo nos últimos 50 anos que tenha igualado o feito do Augusto Heleno, de ser tríplice coroado. Ver o Augusto Heleno ontem respondendo ao ministro Alexandre de Moraes foi algo absolutamente notável do ponto de vista histórico. Toda cena, mas... Claro. Permita-me só interrompê-lo aí em 2 aspectos. Em 2 aspectos. Primeiro, apesar da tríplice coroa, ele, em vez de dizer entre mim e ele, diz entre eu e ele, erro que, aliás, Jair Bolsonaro também cometeu diversas vezes, mas mais grave do que não conhecer a língua de Camões. Ele disse que não deu golpe por falta de oportunidade. Isso. Embora não tenha respondido ao ministro Alexandre de Moraes, respondendo apenas ao seu advogado, disse isso. Não houve nem oportunidade. Isto Freud não explica? Explica, é o ato falho, ou seja, não pintou um clima, não é isso? Exatamente, não pintou um clima. Algo que me chamou a atenção, que eu acho importante destacar para a nossa conversa, Juca. Eu achei excepcional o tratamento dado pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo ministro Luiz Fux, quando foi o caso, e pelo Procurador-Geral da República a todos os indiciados. Foram tratados com cordialidade, com civilidade, com respeito, tiveram todos os seus direitos respeitados e mais de uma vez reiterados, ou seja, que eles não são obrigados a falar a verdade para não produzir provas contra si mesmo. Imagina isso num interrogatório com Carlos Alberto Brilhante Ustra. Para não produzir provas contra si mesmo, com exceção do tenente-coronel Mauro Cid, porque fez delação premiada, ele não pode mentir, é o único. Juca, e em nenhum momento, nenhum advogado apresentou uma contestação objetiva das provas técnicas levantadas pela Procuradoria-Geral da República. Mas por que isso é fundamental para a nossa reflexão, Juca? Como é que você faz para superar a extrema-direita? É isto, Juca. Olha, veja, as pessoas estão discutindo agora se a versão ou a narrativa deles funcionou. Essa discussão é inócua. O que ontem aconteceu foi a Procuradoria-Geral da República apresentou uma denúncia. A denúncia só pode ser apresentada se houver provas técnicas colhidas pela Polícia Federal. A primeira turma analisa as provas técnicas e deduz se a denúncia é robusta o suficiente para ser levada ao julgamento. No julgamento, qual é a função da defesa? A função da defesa não é produzir narrativa nem fazer pergunta. A função da defesa é contestar tecnicamente as provas apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. Juca, você assistiu uma única contestação técnica de alguma evidência apresentada? Nenhuma. Se você trata extremamente... Então, você viu, olha, baixou a bola, abaixou a temperatura, o almirante Almir Garnier, bravo, corajoso e valente, chorou. O general Paulo Sérgio Nogueira, tronitoante, ele é tronitoante, não é? Ele fala assim, né? Pediu desculpas. O Jair Messias Bolsonaro, diante do seu algoz, porque eu brinco dizendo que para os bolsonaristas é assim, Juca, o capitão e o capetão, é o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes. O capitão, diante do capetão, poderia ter mantido a sua palavra, não poderia? Poderia ter dito, o senhor é mesmo um canalha, o senhor, etc. O que ele fez? Abaixou a cabeça, humilhou-se, pediu desculpas e sugeriu que o Alexandre de Moraes poderia ser vice-presidente, num tom de brincadeira, mas... percebe, Juca? Então, se nós conseguíssemos, Juca,
voltar a conversar, voltar a admirar o futebol, voltar a escutar as canções, voltar a ler literatura. Se nós conseguirmos evitar, o segredo da extrema-direita é: a extrema-direita coloniza o nosso imaginário porque ela hiperpolitiza o prosaico e o cotidiano para despolitizar a polis. Ao hiperpolitizar o cotidiano, ela transfere toda a ágora para a região do afeto e torna político o local onde nunca se discute um projeto. E o afeto que a extrema-direita domina como ninguém, porque reconheçamos, Juca, no que se refere à utilização dos recursos do universo digital e do mundo das redes sociais, eles dão em nós de 7-1 todo o tempo, Juca. Vamos reconhecer honestamente. Eles são bem melhores do que nós. Mas o que eles não resistem? A choque de realidade e a temperatura em condições normais de temperatura e pressão. Por isso que a pergunta mais importante, como superá-los? Fazendo o que nós estamos fazendo agora, Juca. Eu escuto, você me ouve, trocamos ideias. Podemos discordar. Nenhum problema. A razão pela qual dialogamos é porque discordamos. Aí eu lhe pergunto, o que é mais importante em 2026? Eleger senadores ou governadores? Boa. O mais importante em 2026 é reeleger o presidente Lula, se ele se apresentar à reeleição, mas ao contrário do que fizemos em 2022, quando de forma compreensível concentramos toda a nossa energia para derrotar Jair Messias Bolsonaro e o seu projeto de retorno à ditadura militar, em 2026, Juca, eu diria, se for possível dizê-lo, eu não vou dizer mais importante que, tão importante quanto reeleger o presidente Lula e a Frente Ampla, tão importante ali no limite é que nós tenhamos uma composição favorável no Senado. Porque, veja, por que o Bolsonaro fracassou no Brasil e o Trump nos Estados Unidos na primeira eleição e o Viktor Orbán na Hungria? Nós esquecemos, Juca, em 1998, com 35 anos, o Viktor Orbán foi eleito o mais jovem primeiro-ministro da Hungria e era o mais jovem da União Europeia. Ele considerava que em 2002 ele começaria um longo caminho no poder. Ele foi derrotado, para a tristeza dele, pelo Partido Socialista Húngaro. Em 2026, ele foi de novo derrotado, e o partido dele, pelo Partido Socialista Húngaro. Veio a crise de 2008. Começou na Europa o desmantelamento sistemático do Estado de bem-estar social. Lembremos da crise da Grécia, austeridade fiscal, essas histórias complexas que conhecemos. Ele surfou na onda, voltou ao poder em 2010. Se voltou ao poder, tem maioria. Criou um conceito, democracia majoritária, que é uma aberração. Mas ele é um homem brilhante, ele é capaz de formular conceitos. O que é democracia majoritária? Numa eleição majoritária, quem vence com 50% dos votos mais um, recebeu carta branca da população para fazer o que deseja. É um absurdo, mas ele fez. Ele convocou uma Assembleia Constituinte. Ele aposentou todos os juízes da Suprema Corte, compulsoriamente. Não exonerou, aposentou. Nomeou juízes a ele favoráveis, mudou a Constituição, mudou o sistema eleitoral da Hungria, modificou o currículo das universidades, fechou universidades de oposição. Ele está no poder há 15 anos e permanecerá. Por que o Bolsonaro falhou e o Trump também? O Bolsonaro falhou, sobretudo, porque ele não foi capaz de manietar o judiciário. O que é que pode parar a extrema-direita? Vamos lá, Juca, eu vou dizer uma coisa aqui para a nossa reflexão. Estou pensando em voz alta com você, Juca, eu não tenho certeza. O sistema político não pode parar a extrema-direita. Porque a extrema-direita, ela parasita o sistema político com a economia da atenção da esfera digital. A extrema-direita, nós tivemos, vocês tiveram em São Paulo, um choque de realidade em relação a isto. A figura do Pablo Marçal. Figuras como o Pablo Marçal não podem ser paradas pelo sistema político, porque eles vão lançar mão de todo o arsenal das redes sociais e do universo digital para subverter a política, de modo a tornar a política uma fração inferior de um entretenimento vulgar, economia da atenção. Só quem pode parar figuras como o Pablo Marçal, eu disse isso lá atrás, quando ele surgiu, eu disse, olha, o sistema político não pode pará-lo, só o judiciário. Por que agora todos, eu estou dizendo isso desde o ano passado, Juca, por que a extrema-direita? Porque como eu sigo as páginas e faço parte, Juca, tenha pena de mim, eu faço parte incógnito de grupos bolsonaristas do Telegram e do WhatsApp. Há mais de ano, a palavra de ordem é 2026 é o Senado. Por quê?
porque eles pretendem, eles não têm esperança, na verdade, eles não esperam mesmo derrotar o Lula em 2026 se o presidente se apresentar e se a melhora econômica começar a se refletir no cotidiano das pessoas. O que eles pretendem é 2030. Mas eles querem chegar em 2030 com o judiciário manietado, de modo que seja possível a imposição de uma ordem teonomista, teologia do domínio, lideranças evangélicas e a pinochetização do Brasil. Aliás, vamos falar um pouco sobre a pinochetização, Juca? Vamos, Tarcísio. Vamos lá, Juca. E aqui você pode me ajudar, porque você viveu essa época, Juca. Você sentiu na carne os efeitos. O que eu estou chamando de pinochetização? Eu estou me referindo ao primeiro 11 de setembro traumático da história contemporânea. É o 11 de setembro de 1973. Isso. E quem deu o golpe no Chile foram os carabineros, que, mal comparando, é a polícia militar. Só que no Chile, eles fazem parte das Forças Armadas. E agora, Juca, olha como as coisas começam a se juntar e ficar mais assustadoras. O Major Vitor Hugo, no começo do governo Bolsonaro, apresentou um projeto de lei para federalizar as Polícias Armadas e as Polícias Militares e torná-las parte das Forças Armadas brasileiras. Você lembra disso, Juca? Claro. Se tivesse passado, o golpe tinha sido dado. Claro. Tinha sido dado o golpe, foi assim no Chile. O que aconteceu no Chile? O primeiro laboratório mundial de imposição brutal e violenta de um projeto neoliberal. Singapura tem uma história similar, mas é diferente. A concepção de Singapura era muito distinta. O que significa pinochetização? Proponho. Significa projeto político autoritário. Com que finalidade? Supressão radical dos direitos do trabalho. Eliminação das ações sociais e das tarefas sociais do Estado. No Brasil, consagradas tarefas na Constituição. Educação, saúde, alimentação, moradia, lazer. Tem lazer na Constituição, Juca. Que é bacana isso. Deveria ter também o direito à literatura, que era uma proposta, olha que bonito, Juca, uma proposta do Antônio Cândido numa palestra de 1988 para que se incluísse na Constituição como direitos fundamentais educação, saúde, alimentação, moradia, lazer e, Juca, o direito à literatura. Esse país teria sido outro, Juca, porque devia obrigar também a todos serem corintianos, mas isso é um outro capítulo. O meu filho de 7 anos diria flamenguista, mas é a mesma coisa no fundo, né? Corintiano e flamenguista são gêmeos. Então, o direito à literatura, dizia o Antônio Cândido, deveria estar incluído. Peraí, me perdi aqui agora. Do direito à literatura, os direitos fundamentais. Onde é que eu estava? Hoje eu me perdi. Você falou do Corinthians. A pinochetização é exatamente. Obrigado. Obrigado. Tudo Juca. isso na Constituição. Isso. Obrigado, Juca. Venda dos ativos da nação. Claro. A supressão da liberdade. É isso, supressão da liberdade de expressão, da liberdade de organização política, etc. E uma palavra para substituir o Estado, uma palavra mágica, voucherização. Em lugar do Estado estar presente, da voucher. Juca, quando o nosso querido ministro Paulo Guedes voltou de Chicago, aliás, para onde ele foi com o bolso do CNPq, Juca? Sim, sim. Você sabe que as grandes universidades americanas oferecem para certos alunos o que eles chamam de full fellowship. Ou seja, eles pagam a matrícula e te dão dinheiro para estudar. Me permita dizer rapidamente que eu tive full fellowship de Stanford. Eu não pedi bolsa do CNPq como o Paulo Guedes. Agora, quando o Paulo Guedes voltou ao Brasil, ele não se adaptou ao Brasil, Juca. Claro, ele veio de Chicago, coisa bonita, não se adaptou ao Brasil. Em entrevista ele disse que ele passou os anos mais felizes da vida dele, sabe onde, Juca? Trabalhando como economista num projeto de modificação estrutural de um país. Qual foi o país? O Chile do Pinochet. O projeto de pinochetização do Brasil está em curso, com um acréscimo que não havia no Chile. Juca, não havia no Chile. É a junção da teologia do domínio com o militarismo. Esse projeto de poder é o projeto de poder em curso no Brasil. Bolsonaro é carta fora do baralho. Ele apenas agora serve para transferir o espólio eleitoral dele. O espólio eleitoral será dado a Tarcísio de Freitas. E o projeto do Tarcísio de Freitas, talvez não para 2026, mas para 2030, é implantar no Brasil um processo de pinochetização. Se nós não denunciarmos, se nós não tivermos coragem cívica para resistir,
este país perderá de vez qualquer possibilidade de um dia vir a ser uma nação. Nós seremos apenas um país bem-sucedido para muito poucos. Professor João César de Castro Rocha, como eu disse, faltam pelo menos umas 10 perguntas que nós teremos que deixar para uma próxima vez. Mas, de toda maneira, o senhor é tão brilhante que algumas das perguntas que eu ia fazer, no curso do seu discurso, o senhor resolveu. Sobre Marçal, sobre Olavo de Carvalho e sobre essa questão que nos coloca a todos angustiados entre o individualismo e o coletivismo. Eu lhe agradeço muitíssimo. Eu vou colocar no meu currículo ter tido essa conversa com o senhor. Não. E certamente repetiremos antes para impedir que a pinotização chegue ao Brasil. Te agradeço muito, agradeço a você que nos viu, tenho certeza que você gostou muito do que viu, e na quinta-feira que vem poderá haver uma nova conversa, esta vez já sabendo eu que será com essa brilhante atriz, Andréa Beltrão, que está fazendo sucesso no teatro com a peça Lady Tempestade, que fala de um Brasil que a gente precisa nunca mais repetir. Até lá!